Para o Senhor, igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, né? Queremos dizer que estamos com saudades aí da igreja, do povo, de dar um abraço, de cumprimentar mais calorosamente, mas, né, Deus tem o seu tempo, Deus tem a sua hora para a gente fazer isso, né? E sabendo que todas as coisas estão no controle do nosso Deus, né? E às vezes Deus deixa a gente passar esse tempo. Eu sei que essas coisas que a gente está vivendo não é, né, da vontade de Deus. Deus assim o permitiu, né, porque o homem faz muitas coisas e aí as consequências vêm. Mas, né, a nossa fé está no Senhor. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, e a gente tem que fazer também a nossa parte, em nome de Jesus. Mas nós vamos adorar o Senhor nesta hora. Queria que você ficasse em pé nesta hora, né, no nome de Jesus, e abrisse a sua Bíblia comigo, ali no livro de Êxodo, capítulo 13. Êxodo, capítulo 13, o verso 17 em diante. E estava lendo a palavra hoje pela manhã, e aí, né, eu falei assim: Deus, me dê uma palavra aqui para ler com a igreja hoje pela manhã. Estava lendo, fui lendo. Chegou uma hora que Deus falou assim: é essa palavra, né? Então, queria ler com você, né? Tá, Êxodo capítulo 13, do verso 17 até o verso 22. Nós vamos ler essa palavra em nome de Jesus. Diz assim: E tendo Faraó deixado ir ao povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto por mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus os fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia ele feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus nos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. E tendo, pois, partido de Sucote, acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho, e durante a noite uma coluna de fogo, para alumiar, a fim de caminhassem de dia e de noite. E nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Que Deus continue a nos abençoar. Amém? Amado, a gente pode ver aqui a misericórdia, a bondade de Deus, né? A intervenção divina em guardar o povo dele. A palavra de Deus diz aqui que Deus já sabia como estava o coração do povo, e Deus falou assim: eu não vou caminhar, levar eles para a terra prometida para um lugar que é mais rápido, porque eu conheço o meu povo, eu sei que eles vão desistir, né? Eles estão influenciados pela cultura do Egito e vão querer voltar para o Egito, né? Amado, eu quero dizer que Deus conhece você, Deus me conhece, Deus conhece a igreja, né? E Ele sabe, querido, olha, o caminho que nós temos que trilhar, né? Ele conhece, querido, qual é o melhor caminho, né? Qual é a melhor situação, né? E eu quero dizer, querido, que apesar da gente não conhecer tudo, né, conhecemos só em parte, eu quero dizer que nessa caminhada que Deus está nos conduzindo, é para nos aperfeiçoar, é para moldar a gente, para a gente ficar mais parecido com Ele a cada dia, para a gente aprender a depender dEle. Eu quero dizer, querido, olha aqui, a fidelidade de Deus, ela vai continuar sobre a igreja dele, né? E diz o texto aqui que Deus preparou uma coluna durante o dia e uma coluna durante a noite. A gente vai ver a proteção de Deus, o cuidado do Senhor em relação ao povo dele, né? Eu quero dizer, querido, que Deus também tem esse cuidado conosco, né? Apesar, querido, da gente ver algumas coisas, a gente não entender, mas eu quero dizer que é o cuidado de Deus, é a misericórdia dele que se renovou hoje pela manhã, e a gente está aqui hoje
para glorificar e para exaltar o nome dele. Aleluia. Você pode dizer um glória a Deus aí? Amém. Então nós vamos orar agradecendo a Deus por esta hora, por esse momento de estar aqui na casa dele para glorificar e exaltar o nome dele. Pai, nós obrigado, queremos agradecer ao Senhor, Deus, pelos teus benefícios, Pai. Deus, não temos palavras para expressar a nossa gratidão, Pai. Oh Deus, de ver, Pai, a tua mão agindo, cuidando, Pai. Deus, o Senhor sabe, Pai, o nosso caminhar, o nosso andar, Pai. Deus, a tua palavra diz que o homem faz plano, mas a resposta certa vem de Deus lá, Pai. E louvado seja o Senhor, Pai. Deus, sabemos que no começo desse ano, Deus, nós temos vários projetos, mas, Senhor Deus, queremos que é o Senhor também, Pai, cuidando de nós, protegendo nós, Senhor. Deus, em nome de Jesus, continue, Pai. Deus vai colocando, Pai, aquela nuvem, Pai, de glória sobre a tua igreja, aquela coluna de fogo, Pai, também durante a noite, Pai, para guardar, para proteger, Pai. A tua palavra diz que aquela coluna, tanto de dia como de noite, não se apartou do fogo, Pai, até eles entrarem na terra de Canaã, Pai. Deus, nós queremos te pedir, Pai, que a tua glória, Pai, que a tua presença, Pai, não venha se apartar de nós, Senhor. Deus, coloca alegria no nosso coração em te louvar e exaltar o teu nome, em reconhecer e ver a tua mão fazendo diferença nas nossas vidas a cada dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta hora, Pai. Receba a nossa adoração, é no nome de Jesus. Amém e amém. E as palmas louvam o Senhor nesta hora. Aleluia, eu agradeço o poderoso. Quero dizer, irmãos, que o mundo inteiro sabe quem é Deus. Eu quero dizer que o mundo inteiro reconhece, já ouviu falar de um Deus Todo-Poderoso. Seja muçulmanos, seja budista, seja qualquer religião, mas ouviram falar da grandeza do nosso Deus, ouviram falar dos prodígios que o nosso Deus fez. Deus com o seu poder abriu o mar vermelho. Deus com o seu poder, de noite abriu uma nuvem, uma tocha de fogo. De dia abriu uma nuvem cobrindo. Deus, as pessoas viram o poder de Deus quando foi as 10 pragas. As pessoas viram a grandeza de Deus. Deus transformar um mar em sangue. Aqueles seres humanos viram tochas caindo como fogo naquele lugar. Deus, aquelas pessoas viram um anjo da parte do Senhor destruindo aquele povo. As pessoas viram, reconheceram quem é aquele Deus. Eu quero dizer que esse Deus que está lá, que foi no passado, Ele é o que está aqui hoje. Aquele Deus que pode ressuscitar pessoas, podem com uma palavra só dizer: Lázaro, sai para fora. Esse é o Deus que pode dizer: olha, desce esse caixão, e quando Ele toca aquele caixão, aquele menino se levanta. Esse é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Eu não sei que Deus que você serve, meu irmão, mas o Deus que eu sirvo é um Deus Todo-Poderoso. E a gente não pode entrar nesse lugar, irmãos, achar que é um culto normal. A gente não pode entrar nesse lugar e achar que tudo é normal, que as coisas são normais. Não, nada saiu do controle de Deus. Essa pandemia não é maior que o meu Deus. Ele pode dizer: acabou, porque Ele é Deus. Oh, glória a Deus.
está aqui hoje. É privilégio você estar acordado hoje. É privilégio você ter fôlego de vida. É privilégio. Você não tem dimensão quanto Deus ama a sua vida. Você não tem dimensão quanto Ele está preocupado com você, na sua causa. Às vezes aquele que você deita no seu quarto, na sua cama, e você fala, como é que eu vou resolver esse problema? E Deus está lá, ei, eu estou aqui. Não se preocupe, eu vou reinar sobre a sua vida.
maravilhoso. Eu sou apaixonado por esse Deus, irmãos. Como é bom a gente estar aqui de manhã, celebrando o nome dele. Deus tem sido muito bom para comigo, para com a minha família. E quando a gente entende algumas coisas, quando a gente entende o nosso propósito, aquilo que Deus nos chamou, virão situações, virão algumas pragas, virão. Mas eu faço essa pandemia como houve no Egito. Tudo aquilo que eles passaram, todas aquelas pragas, a palavra fala que o povo de Israel não foi atingido. Você pode imaginar piolho, tudo pegando no povo de Israel, tudo pegando no povo do Egito, mas nenhum cabelo dos israelitas tinha piolho. Você pode imaginar praga, rã. Se aparecer aqui uma rãzinha aqui, irmãos, vocês vão ver assim tudo da cadeira. Imagina aquele fechado, tudo. Você abrir uma panela, tinha uma rã. Você fazer comida, a rã pulava no meio da comida. Mas no local onde os Israéis estavam, não havia nada. Que Deus que é esse, irmãos? Eles entenderam o princípio de honra. A palavra fala, eu queria que você abrisse sua Bíblia agora, em Provérbios 3. Provérbios 3. Provérbios 3, 9 e 10. Olha o que ele diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua terra. Agora olha o verso 10, irmão. Você precisa grifar isso na sua Bíblia. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmãos, essa pessoa que escreveu esse livro foi uma pessoa que entendeu muito sobre honra. Porque honra é fazer diferença. Honra é fazer é distinguir. Por exemplo, a Simone é minha esposa. Então eu preciso dar honra sobre todas as mulheres que existem na galáxia. Ela é a mulher que eu preciso dar honra. Então quando eu dou honra para ela, eu faço uma diferença. Eu diferencio ela de todas as outras mulheres. O texto está dizendo o seguinte: honra o Senhor com os teus bens. Ele está dizendo o seguinte: faça diferença, faça distinção naquilo que eu tenho feito sobre a sua vida. Irmãos, eu estou falando de um homem que um dos homens mais ricos que houve na face da terra foi Salomão. E ele entendeu esse princípio, que quando eu decido fazer diferença, fazer uma distinção, distinguir, ele começa a me abençoar. Tem gente que muitas vezes é diferenciado porque ele faz honra. O problema nosso, irmãos, que muitas vezes nós damos honra naquilo que não é para dar honra. Nós fazemos uma diferença, uma distinção naquilo que não é para fazer isso. Então nós preferimos às vezes ficar em casa do que vir à casa do Senhor. Nós preferimos às vezes ficar na cama do que ouvir uma palavra da profética do alto. Então nós fazemos a diferença. Mas ele diz: se você me honrar, se você fazer diferença, se você decidir fazer distinção, me colocar em tua presença na frente, eu vou te honrar. E a palavra fala que encherão os teus celeiros. Amém. Irmãos, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, algumas coisas acontecem na nossa vida. Irmãos, no começo de Provérbios, você pode ver a grandeza que Deus deu a Salomão, porque ele decidiu
fazer diferença. Irmãos, a casa que ele construiu para Deus era de honra. Colunas eram banhadas de ouro, irmãos. O púlpito tinha pedras preciosas, porque ele decidiu fazer diferença. Ele decidiu honrar. A pergunta que eu faço para você hoje: quem você tem honrado? A pergunta que eu faço para você hoje, para você pensar, quem você realmente tem honrado? A palavra fala em 1 Samuel 2,30: o que me honra, eu também os honrarei, mas aquele que me desonra, eu também vou desonrar. O texto está dizendo o seguinte: se você não me honrar, você não será honrado. Se você não me honrar, você não saberá a abundância que eu tenho para você. O texto está dizendo isso. Irmãos, eu tenho visto a graça de Deus. Nesse momento de pandemia, irmãos, eu nunca deixei. Por mais que muitas vezes só ficava nós aqui, o ministério, e nenhuma de vocês teve vontade de ficar em casa? Teve. Teve vontade de parar? Teve. Mas Deus sempre falava assim para mim: faça, vai, continua, não persista. Senhor, mas eu não tenho nada para falar. Não importa, eu vou dar para você. Quando a gente faz isso, irmãos, preciso contar um testemunho aqui, porque eu decidi viver isso. E no começo da pandemia eu fiquei muito preocupado, porque fechou tudo no mês de abril. E eu falei: caramba, fechou todos os apartamentos, os prédios não podiam entrar. E eu falei: como é que eu vou sustentar minha família? Só eu trabalho em casa. Senhor, e agora? E eu fiquei preocupado. Falei: Senhor, eu tenho dinheiro aí para 2 meses, e depois eu não sei mais. E Deus me honrou, irmãos. No meio de toda essa pandemia, irmãos, no meio de toda essa pandemia, Deus abriu uma porta. Eu consegui abrir ainda uma outra empresa. E nos primeiros meses do faturamento eu fiquei espantado. Eu olhei assim e falei: meu Deus. E aí esse dia eu estava lendo a palavra e eu entrei nesse texto, 1 Samuel 2,30: aquele que me honrar, eu também os honrarei. Irmãos, pode ter o que for, pode o governo se acabar, a economia se acabar, mas aqueles que honram o Senhor, Deus muda a situação. Deus muda a situação, irmãos. Deus começa a mudar alguma situação na sua vida. Ele não está preocupado se acabou, se o Bolsonaro falou aquilo, se o Bolsa Família se renda Brasil, se o auxílio emergencial acabou, não importa. Deus não está preocupado com isso. Deus só ele me honrou. Eu preciso abençoar a vida dele. Olha, ele acorda de manhã, olha, ele tem lido a palavra, ele está passando por luta, mas ele não desistiu. Então eu honro. O meu nome vai ser estabelecido na vida dele. E Deus vai lá e diz a palavra: olha, honra o Senhor com teus bens e tuas primícias, então se encherão os teus celeiros. Sabe uma forma muitas vezes de Deus mostrar? Às vezes é com dinheiro, irmãos. Algumas coisas começam a acontecer na sua vida. O seu casamento começa melhor, os seus filhos começam bem. E isso, irmãos, não é só pequeno não, até quando estão grandes. Quando cresceram tudo. Tem coisas, irmãos, que eu não passo pelas vidas do meu pai e da minha mãe. Porque em certo momento eles decidiram honrar o Senhor. E Deus olha assim: olha, por amor à vida deles, eu vou preservar. Você tem noção disso, irmãos? Às vezes você aqui que tem filho, que não está na presença de Deus, às vezes você que tem aqui que tem marido, esposa, que estão distante, Deus muitas vezes guarda pela honra que você tem pelo Senhor. Guarda. E às vezes pela honra que você tem pelo Senhor, às vezes o seu marido, às vezes a sua esposa começa a prosperar no trabalho, e ele vai fazer assim para você: amor,
me presentearam lá na empresa e eu fui abençoado. Glória a Deus. E ela vai olhar, eu já sei, sabe por quê? Porque lá na igreja decidiram honrar o Senhor. Deus faz isso. Então, nessa manhã, é uma manhã de honra. Essa manhã, você precisa honrar o Senhor. Você sabe aquilo que você pode dar ao Senhor, mas não deixe de honrar aquilo que pode mudar e transformar a sua vida. Se coloque de pé. E quando nós adorarmos, você entrega a sua oferta, entrega o seu dízimo ao Senhor. Porque eu sei que, olha, ainda não acabou, irmão. Tem coisas para acontecer ainda. E Deus tem coisas para entregar ainda para a sua vida. Senhor, seja o teu Espírito, seja o teu fluir sobre nossas vidas. E nós possamos sair daqui transformados, mudados pela tua presença. Guarda teu povo, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento, por favor. Graça e paz, irmãos, amém? Amém.
Como é bom estar nesse lugar. Eu acho que é um dos lugares para mim assim, mais emocionante. Porque coisas tremendas acontecem quando nós estamos aqui. Deus dá visão, Deus libera a cura. Deus faz o que nós não estamos vendo Ele fazer. Enquanto nós estamos aqui celebrando, Deus está operando maravilhas. Porque Ele é o Deus que opera maravilhas. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu sei que você está em paz. Irmãos, como eu tenho estado contente com Deus. Você percebeu que Deus tem preservado a nossa igreja dessa pandemia? Que eu saiba que acho que Anne teve Covid da igreja. Que eu me lembre só. E foi só uma gripezinha. A Anne não ficou abatida, ficou afastada, mas olha, ela está perfeitamente. E isso é o agir do Senhor. E eu estou muito feliz porque nós estamos orando aí todo dia, né? Os irmãos e as irmãs que estão no WhatsApp orando. É um monte de gente que entra. Já perceberam quantas pessoas entram e saem? Ore por fulano. Ontem o padrasto do Marcos voltou para casa depois de quase 3 meses de internação. Gente, é muito. Eu fiquei feliz por eles. É assim que o cristão é. A gente não se alegra só com a nossa bênção, a gente se alegra com a vitória dos irmãos. E eu fiquei assim, quando ela mandou a foto do Valmir para mim, eles já frequentaram essa igreja há muitos anos atrás. Eu fiquei muito feliz por ver meu irmão de volta. Vi meu cunhado também quase indo, foi para a UTI, depois deu complicação no coração, teve que colocar 3 stents, e ele está lá se recuperando. Irmãos, assim, o Lego teve um acidente com um caminhão, mas está bem. As nossas gravidinhas da igreja também. Irmãos, quanta coisa para glorificar o Senhor. Mariana já teve o bebê, está bem, ela e a bebê. Nós estamos com a Luana gravidinha, estamos com a Tati do Lego grávida. E o Senhor estendeu a mão sobre nós. E não é só sobre nós, é sobre a nossa família. Irmãos, como não é? Deus tem cuidado. Deus tem cuidado dos idosos, né, Val? Minha mãe está bem, a mãe da Val está bem. Quantos idosos você conhece? Os idosos que a Dai trabalha tão bem. Eu que estou idosa, Deus está cuidando de mim. Ai, gente, que bênção! Vamos dar uma glória a Deus? Glória a Deus! Oh, aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Irmãos, abra a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 15. Deus tem algo para falar conosco nessa manhã. Deus tem falado essa palavra. Domingo passado, o pastor João falou sobre não desistir. E hoje eu gostaria de continuar ministrando sobre a importância desse momento, a gente ficar firme no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57 e o versículo 58, que diz assim: graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor tem sustentado a nossa vida. A tua misericórdia se renovou nessa manhã. A tua misericórdia se renovou e nós não fomos consumidos, Pai. E eu quero agradecer só por essa palavra, porque essa palavra é verdadeira e fiel. A misericórdia do Senhor se renovou sobre as nossas vidas. Então nós queremos aproveitar esse é o primeiro dia da semana, nós consagramos ele a Ti, porque quando se consagra a primícia, toda a massa é consagrada. Então eu quero dizer que segunda vai ser uma bênção, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, porque domingo a gente vai estar aqui consagrando a nossa vida ao Senhor. Aleluia. Primícia. A tua palavra diz: quando a primícia é consagrada, o resto da massa será abençoado.
Eu agradeço que o Senhor deu força, coragem, ousadia para a gente estar aqui hoje. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Queridos, eu gostaria só de ministrar sobre o versículo 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor tudo que você faz não é em vão. Mas quando o apóstolo Paulo ele escreve, quando ele começa essa frase, está escrito assim: portanto. Toda vez que você encontra a palavra portanto, isso está dizendo que ele está ligando o que ele está falando a alguma coisa que está atrás. Portanto, então ele está dando uma ideia conclusiva daquilo que ele estava falando antes. E o que é que Paulo estava falando antes? Paulo estava falando do poder da ressurreição. Se você ler o capítulo 15, todo no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele vai falar sobre o dom de línguas. No capítulo 15, ele começa a falar sobre a ressurreição de Jesus e a ressurreição que nós vamos passar, a ressurreição dos mortos. E aí, quando ele vai chegando no fim do capítulo, ele fala, portanto. Então, o que isso quer dizer, queridos? Isso quer dizer o seguinte, que Paulo está vinculando essa frase conclusiva ao que ele estava falando sobre a ressurreição. Porque se a gente tira do contexto, a gente não vai entender o que Paulo está querendo dizer através do Espírito Santo. Ele vai falar, olha irmão, Jesus ressuscitou, porque se Jesus não ressuscitou, então tudo é em vão. E aí ele fala, portanto, porque Jesus ressuscitou, e porque você vai ressuscitar, porque a sua vida não se limita só aos anos que você vai viver na terra, porque Jesus colocou o Espírito de vida e ressurreição em você, porque você foi selado com o Espírito Santo, porque agora a morte já não tem mais domínio sobre você. Portanto, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. É um pensamento conclusivo do que ele está falando. Deus deu a vida por você, Jesus tomou o teu lugar. Então ele não está colocando, seja firme por ser firme, seja constante por ser constante, mas ele está trazendo uma ideia vinculada ao poder que está sobre a sua vida, porque você já passou da morte para a vida. Amém. Dá para entender? Então ele não está colocando algo alienado. Você precisa ser firme, irmão, você precisa ser... Não, ele está falando assim, por quê? O Espírito de vida e ressurreição, aquele que te selou para o dia final, não vai voltar atrás. Ele não tira a decisão que ele fez, ele te escolheu, ele te marcou com fogo e glória. Então, para essas pessoas, essa palavra não é para qualquer pessoa, mas para essas pessoas que têm a marca do Cordeiro, que foram selados, batizados no fogo, batizados na água, que crê no Senhor, crê no Pai, crê no Filho, crê no Espírito Santo, essas pessoas, elas não podem ser qualquer pessoa, elas têm que ser firmes e constantes. E elas, porque tem tudo isso pregresso na vida dela, esse poder, porque quando chegar o dia da nossa morte, você já está com o Senhor. Então, para essas pessoas, o Senhor falou, então, a resposta prática que você vai dar da sua vida é se mantendo firme, constante e sempre abundante na presença do Senhor. É isso que ele está falando. E eu gostaria de falar dessas 3 características que Paulo pede para o cristão ser. Então a primeira coisa que Paulo fala é: o cristão deve ser alguém firme. O que é algo firme? Algo firme, isso aqui não é firme, irmãos. Por que isso não é firme? Me respondam vocês. Por que não é firme isso aqui? Porque pode cair, porque ele não está preso, ele não está fixo. Dá para entender isso? Então, se não está fixo, qualquer um pode mover do lugar. Então, Deus está falando para nós nessa manhã, quando Ele chamou você. Irmão, pensa numa furadeira. Deus colocou furadeira no seu pé e plantou você na casa dele. Nós somos plantados na casa do Senhor, plantados, temos raízes, somos enraizados. Você não é uma pessoa, por isso que Paulo falou: olha, a gente não é mais menino que é levado
por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa move você do seu lugar, porque quando isso acontece, então você tem que duvidar se o poder da ressurreição está presente na vida da pessoa, porque quem recebeu o Espírito de vida, essa pessoa é firme. Entendeu, queridos? Você é fixado, irmãos, vai acontecer na nossa vida N problemas. Já aconteceu na minha, e quanto mais velho você vai ficando, mais complicados são as coisas que nós passamos. E eu quero te dizer, por isso que o Salmo vai dizer assim: ainda velho darão fruto. Sabe por quê? Porque mesmo velho, você está fixado no Senhor. Ninguém te tira da posição, Ele fixou você. O problema é que nós vamos lá pegando a nossa chave de fenda e vamos lá e a gente começa a se soltar. Quando vê, eu estou abalado, eu estou não sei o quê. Mas eu quero te dizer que o Senhor firmou os seus pés sobre a rocha. Ele, está escrito isso no Salmo 40. Sim, Ele me firmou os pés sobre a rocha. Mas, queridos, essa característica, ela vai falar de uma pessoa que não se demove. Hoje você pensa uma coisa, amanhã. Eu sei que nós não somos Deus. Deus é imutável. O que Ele pensou ontem, Ele pensa hoje e vai pensar amanhã. Porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e para todo sempre. Deus não muda. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Eu fico pensando, por que Deus me escolheu? Eu mudo toda hora. Mas Deus não muda. Quando Ele olhou para mim e para você, Ele falou assim: eu vou tirar do poço, do tremedal de lama, e eu vou firmar essa pessoa em mim, e essa pessoa vai dar fruto, essa pessoa vai experimentar o meu poder eterno. É uma decisão do céu. Não fui eu que escolhi Deus, foi Deus que me escolheu. Foi Deus que olhou para você e falou: vem. Eu lembro o dia que eu fui chamada, era um poder irresistível. Eu queria ficar naquele lugar e eu segurava no banco. Eu não vou me humilhar nessa igreja, esse povo tudo ficar assim, eu não vou. Irmãos, eu comecei a tremer, e sabe o que aconteceu? Ele soltou meu pé, e na hora do apelo, quando eu vi, eu estava lá em prantos. Eu nasci de novo. E foi assim que aconteceu com você. Por isso, quem é crente para toda a vida. É firme. É firme. Hoje eu sou crente, amanhã eu não sou crente. Hoje eu vou para a igreja, amanhã eu estou na balada. Não, você é. Por isso que o Senhor falou assim: eu sou o que sou, e você é o que você é. E eu digo o que você é. Você é firmado na rocha. Amém. Na rocha. Querido, vai bater o vento, vai subir as águas, mas você vai permanecer firme. Firme. Pode vir pandemia, pode vir dificuldade financeira, pode vir problema familiar, pode vir doença. O Senhor firmou os seus passos. Isso diz respeito a uma coisa interna. Eu estou resolvida. Eu lembro que logo quando eu me converti, às vezes nós íamos cantar em igreja pentecostal, e eu tinha um cabelo muito igual do João, pastor João. Eu mesmo cortava meu cabelo, passava maquininha, 3 crianças, eu não tinha tempo, irmão. Eu passava maquininha no meu cabelo dos meninos. Não dava, 3 meninos e um marido, 4 homens dentro de uma casa, eu não dava conta. Não tinha tempo de ir em salão, fazer unha, eu tinha tempo de dar conta ali, porque eu tinha uma dedicação ao Senhor. Então eu lembro que eu fui numa igreja, e eu estava cantando e tiraram o microfone de mim. Por quê? Por causa do meu cabelo. Eu não estou com cabelo, é cabelo posto, irmão. Mas não é por causa da doutrina, não. É vaidade. E naquele dia eu vi assim, aí na hora de ministrar o louvor, a gente fala uma coisa, desligaram o meu microfone, eu não pude falar. E aquilo eu fiquei assim, meu Deus, aí ficou, será que eu sou crente? Será que eu não sou crente? Por que eles estão vendo que eu não sou crente? Por que eu não sou crente? Por que eu não sou crente? E aí eu passei um processo interno. E sabe quem me convenceu que eu sou crente? Yes! O Espírito Santo, ele expressa dentro de você que você nasceu de novo. Aleluia. Alguém pode chegar e falar: Simone não é crente. Por isso que a gente não pode dizer quem é ou quem não é. Porque quem confirma essa firmeza de que você é nascido da água do Espírito é
é o próprio Espírito. Pode alguém vir falar, você não é crente, mas eu sei que eu sou, porque o Espírito Santo firmou isso dentro de mim. Ninguém tira, ninguém rouba. Ai, porque o pastor está falando. Você é ou não é? Você é. Então isso quer dizer de uma disposição interna que ninguém te demove. Você pode até questionar, Senhor, mas quando vem aquela voz do Espírito e fala, eu te comprei, paguei um preço por ti, acabou. Você pode estar ainda com algumas coisas que precisa de libertação, porque nós vamos precisar de libertação durante toda a nossa vida. Deus está trabalhando em você, amém? Porque se Deus não está trabalhando, então não é Deus. Porque Deus trabalha de dia e de noite a favor do seu. Deus está trabalhando, Deus está limpando você, Deus está te curando, Deus está te renovando. Deus trabalha até você encontrar com Ele. Deus não parou a obra dele. A pandemia parou, mas Deus não parou a obra dele na tua vida, crente. Não parou, não parou. Por quê? Porque quando Ele vai te procurar, Ele te encontra no lugar certo. Ele te encontra na adoração, Ele te encontra na oração, Ele te encontra servindo Ele, porque Ele fixou você para isso. Você faz parte de uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que o apóstolo Pedro diz. Então você não precisa de confirmação de ninguém para dizer quem você é. Você é nascido de Deus, e por isso você vai vencer o mundo. Oh, glória a Deus! Onde você está fundamentado? Você está tão firme, irmão. Salmo 91, versículo 7 diz assim, eu vou falar a primeira frase, você vai completar. 1000 você está fixo ou não está? Oh, glória! Você está fixo. 1000, você está lá, ó. 1000 à tua direita. Aí você só vê todo mundo caindo. Meu Deus, eu vou cair também. Aí tem 10.000, cai 10.000 à tua esquerda. Mas o Senhor fala, como eu te fixei, você não vai cair. Ele é o Deus que sustenta a tua vida. Oh, glória! Ninguém não é pastor, não é igreja. Ele é o que sustenta a tua vida. Oh, aleluia! Então, o crente deve ser firme. A segunda coisa que Paulo fala, o crente deve ser alguém constante, inabalável em alguns textos. Aí, queridos, nós temos que pensar em outras coisas. O que significa isso? Que você não se abala, que você não muda. Parece que ele está falando a mesma coisa, firme e constante. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Quer dizer, alguém que se repete, que é contínuo, que é permanente, que é incessante. É algo progressivo, que não varia, que está ali, ó, que não oscila. Parece que é a mesma coisa, firme e constante. Mas firme significa algo que está imóvel. Não tira do lugar. Não tira do lugar. Não muda facilmente por si mesmo. Porque tem coisas, irmãos, que a gente tem coisas, forças externas que vêm nos empurrar. Mas às vezes nós mesmos saímos da posição. Sim ou não? Sim. Quando vê, Deus te pôs numa posição e você quer estar em outra posição. Isso está errado. Por isso que ele falou, você é firme. Deus fixou você numa posição. Fique lá. O constante já diz de outra coisa. Diz respeito às coisas externas que vêm para tirar a nossa paz e para mover você daquilo que você crê. Dá para entender? O primeiro diz respeito eu comigo mesma. Sou crente, não sou crente e tal? Estou firme ou não estou firme? A outra não. Já são coisas externas que vêm para tirar você da posição. Quem já passou coisas externas para tirar você da posição? Irmão, é constante. É constante isso. Então, a gente está ali. A pessoa procura e está ali. É que nem falar de um ponto de ônibus. É constante. Você sabe que está ali, que vai passar o ônibus. Você pode ir lá, que uma hora vai passar. Então, constante descreve a pessoa que está na mesma posição, independente das forças externas. Dá para entender?
Ai, vem alguém e fala coisa para você. Irmãos, eu acho que essa parte aqui é uma das mais difíceis. Porque às vezes a gente tem um pensamento de nós. Aí alguém vem e fala: Iron, eu penso isso de você. E aí ele nem pensava aquilo dele. Aí eu libero uma palavra e aí ele fica demovido. Nossa, mas você viu? Foi a bispa que falou isso para mim. E aí a gente fica assim: se fulano falou isso. E aí isso é um ataque externo. Mas Deus está falando: não importa se é por dentro ou por fora, você é firme. Está entendendo? O que é que as pessoas pensam de você? Não quero dizer, irmão, que não importa. Mas eu quero te dizer que você precisa estar firme para você poder continuar constante. Você tem que ter as suas convicções. Você tem que ter aqui dentro bem esclarecido o que é. Porque quando vier as coisas de fora, quando começarem a trazer dúvida ou daquilo que você é, ou você mesmo, caramba, quando se autoavaliar, você fala: nossa, eu acho que eu não sou tudo isso. Irmãos, assim, para mim, eu acho que é muito pior o interno. Muitas vezes alguém pode te diminuir, não pode? Alguém vem e quer diminuir você. Mas o pior não é quando alguém quer diminuir você. O pior é quando você se sente diminuído. Sim ou não? A pessoa pode vir diminuir você e você vem com aquela força e você joga fora. O problema é quando você acolhe aquilo e aí aquilo que era constante começa a ficar abalado. Querido, eu sei que Deus está falando com gente aqui nessa manhã, que meu coração está ardendo, porque Deus está falando comigo. Quantas vezes, irmãos, 2019 foi um ano muito difícil para mim, muito difícil em termos de relacionamentos, e aí eu vi muita coisa, e eu me abalei muito, e eu tive que pegar todo o pacote da audição das coisas, e é isso que você tem que fazer. Você vai ouvir tudo e reter o que é bom. Nem sempre as pessoas... Você não vai agradar todo mundo, nem todo mundo vai aceitar o seu jeito, mas você tem que pegar aquilo e não deixar que aquilo demova você da posição. Aí a gente ouve coisas e fala: será que eu sou pastora? Irmãos, vou contar uma crise atual minha. Eu tenho cuidado mais intensamente da minha mãe esses dias. Ela está aqui em casa agora, com uma demência, misturado com lucidez. E ontem, por exemplo, foi o dia inteiro. Sabe uma criança que você dá bronca da hora que acorda até a hora que vai dormir? Aí quando eu vou dormir eu choro, porque eu não sou a mãe dela, eu sou a filha dela. Mãe, come. Mãe, senta. Aí mudou. Aí quando eu deitei à noite, um peso, e eu tive que orar: Senhor, dá bronca. Mãe, você vai tomar banho agora. Gente, eu não pensei de passar isso na vida. Não vai, faz mãe que nem meus filhos pequenos. E aí eu virei a mãe. Mas eu não sou a mãe dela, ela é minha mãe. E aí dá um creque na cabeça. Tem problema. E aí, irmãos, eu fui deitar com tudo bagunçado na cabeça. Deus me perdoa, eu estou dando bronca na minha mãe, mas ela não está parecendo mais minha mãe, ela está parecendo minha filha. E aquela coisa, não sei se os irmãos estão entendendo. E aquilo, aí eu fico assim. Hoje eu falei para ele de manhã, eu estava acabando, imprimi na mensagem assim: eu não estou em condição de pregar, porque eu dei bronca na minha mãe o dia inteiro. Ele falou: eu repreendo isso em nome de Jesus na sua vida. Você está fazendo o melhor para sua mãe. Sua mãe tem que ficar sentada, sua mãe tem que comer, e aí ela não quer comer, tá com uma colher dentro. Irmão, chega o fim do dia, eu estou exausta. E eu briguei com um gigante, porque minha mãe é um gigante para mim. Aquele toquinho de 1,5 metro. Entendeu? Os irmãos estão conseguindo entender o que eu estou falando? É difícil. E aí, no fim do dia, eu estava me sentindo, sabe o quê? Desaprovada. Deus, eu estou desaprovada. Eu tive que brigar, eu tive que gritar, eu tive que dar bronca. Senhor, meu Pai. E aí, irmãos, são coisas externas. E eu tenho que vir, não sei se os irmãos estão entendendo. Aí eu tenho que pegar tudo isso, organizar.
confessar para não sair da posição. Mas tem muita gente que quando vem as coisas externas, eu não estou mais aprovado. Porque meu filho falou isso. Porque meu marido falou isso. Esse meu marido falou. Eu quero dizer uma coisa para você. Você é o que você é. Não porque você é, mas porque Deus fez isso acontecer na sua vida. Você está entendendo? Então, por mais coisas externas, por mais fogo que venha externo, tentando tirar você do posto, eu quero te dizer que é isso que é uma pessoa constante. Está uma turbulência por fora, mas você não vai largar o seu posto, você não vai deixar aquilo, porque Deus não te deu uma palavra para você sair dali. O Senhor firmou os teus pés. Então, quando eu quero me mover, irmãos, uma vez eu saí do ministério de louvor. Falei, não, eu sou pastor agora, eu não vou mais cantar, não vou, agora eu vou me dedicar a isso. Fiquei um tempo assim. Aí um dia a gente orando, Deus falou assim: quem mandou você sair do lugar que eu te pus? Irmãos, fiquei quietinha, voltei para o líder, ele falou: eu preciso voltar para o ministério de louvor. Por quê? Porque às vezes a gente quer se mover pelo nosso entendimento. Agora, eu não tenho mais voz, irmão. E aí fica batendo na minha cabeça: você não tem voz, você vai fazer o que lá? Então, várias vezes eu canto na altura do João. A ti eu vou clamar. Eu canto a voz mais grave que não estraga o grupo. Porque eu falei para o bispo: eu vou sair, eu não tenho mais voz. Ele falou: de novo você vai fazer isso? Os irmãos estão entendendo o que é isso? Quando Deus colocar você num lugar, só saia de lá se Ele te tirar. Amém. Só se Ele te tirar. Mas eu acho que isso, eu acho aquilo, eu acho que eu não posso, eu acho que eu não tenho capacidade, eu acho que minha voz... Não importa. Quando Ele falar, parou, parou. Mas se Deus não falar nada, diga assim comigo: eu sou firme, e constante. Fala assim: só Deus, me move. Fala de novo: só Deus, me move. Mais uma vez: só Deus me move. Fique em pé e fala isso. Só Deus me move. Mais uma vez: só Deus me move. Dá glória a Deus aí, querido. Pode se assentar. Eu quero te dizer que todo dia Satanás pensa de como vai tirar você da posição que Deus colocou. Primeira posição que Ele quer te tirar: de filho. Nossa, você pecou, mas você não é filho? Pequei. Mas eu tenho um advogado fiel que quando vou lá e eu me confesso culpada, ele vai lá e defende a minha causa. E eu sou perdoada. E eu volto à minha posição inicial. Pastor peca, bispo peca, arcanjo peca, até anjo peca. Você entendeu, irmãos? Mas quando Deus coloca a gente numa posição, essa posição tem que levar você para o conserto. Levar você para o conserto. E não abandonar a posição. Quantos entendem isso? Muita gente, quando erra, quer abandonar a posição, se sente fraco, se sente abaixo. Não, querido, vai lá, chora aos pés da cruz, fala com o Senhor, pede conserto, pede ajuda do Espírito Santo, porque Ele disse: portanto, meus amados irmãos, sede firme por dentro, constante por fora, não se mova, porque eu fixei a tua vida, eu sei que pensamento eu tenho a respeito de ti, eu sei como eu quero te usar, eu sei o que eu quero fazer com você, o dia e a hora. Não tema, não te espante, porque sou eu que vou dar cabo aos planos que eu tenho para a tua vida. Não é homem, não é igreja, não é unção de ninguém. O Senhor vai fazer a obra que Ele tem para fazer, mas você tem que ficar na posição. Na posição. Não sei o que, me reconheceu, a bispa. Oh, acorda. Você fica na posição que o anjo vai te visitar. É na posição. É na posição que o anjo te visita. O anjo sabe onde você deve estar. Glória a Deus. São ministros de Deus a serviço da igreja. Quantas vezes o anjo passa para te encontrar e não te encontra no lugar?
porque era para estar no lugar e não está. Mas o Senhor está falando para você: eu te fiz firme. Eu te fiz firme e constante. Aleluia. E o cristão, queridos, é essa pessoa que não se move. Sabe o que aconteceu com Sambalate e Neemias? Sambalate era um opositor de Neemias. Ele queria que Neemias não construísse um muro. E aí chegou um certo momento, ele viu que o muro já estava pela metade. E aí ele falou assim, olha, mandou uns mensageiros e falou assim, olha, Sambalate está te chamando. E ele deu uma resposta que eu quero ler para você. E essa deve ser a resposta. Está em Neemias capítulo 6, versículo 2 e 3, que diz assim: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer, olha só o que ele disse: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e for ter convosco? Irmãos, parênteses aqui. Neemias, um grande líder, mas sabe qual era a função dele? A maior função que foi de Neemias? Pedreiro. Entendeu? Um grande líder que teve um grande impacto em Israel. Mas sabe qual é a obra que Deus fez através desse homem? Levantar uma parede. Quem de vocês acharia que isso seria importante? Se o Senhor falou, vai lá e levanta um muro. Ele parou o trabalho dele, copeiro do rei, ali, e aí ele foi. Mas só que eu quero te dizer uma coisa: quando Deus chama alguém para fazer uma obra, por mais que alguém fale assim, olha o cara se achando para fazer trabalho de pedreiro. Pedreiro, irmão, vai lá ver. Ele pegou tora, madeira, ele teve que fazer a engenharia dos muros. Mas o que Deus fez? Deus não levantou só um pedreiro, Deus levantou um homem de Deus para levantar uma parede. Aí é que está a diferença. Quando Deus põe pessoa dele para fazer a coisa, vem glória, vem glória, vem poder, vem restauração. Pode ser limpar o chão, pode ser dar um copo de água. Quando aquilo parte de Deus para você, eu quero te dizer que o resultado dessa obra é glorificação do nome do Senhor. Só que a gente olha o natural. O cara é pedreiro, está se achando, não pode largar a pá. Ele falou assim, eu estou fazendo grande obra. Aleluia. Grande obra. Esse é o nosso Deus. Queridos, a última coisa que essa palavra diz, que o cristão, ele deve ser abundante. Veja bem, ele fala assim, sempre abundante, sempre. Sempre quer dizer toda vez. Toda vez, tudo que você fizer, você não faça nada mirrado para Deus. Faça em grande escala. Não pense pequeno, pense grande. Você tem que fazer coisas abundantes. Então, queridos, olha, se você tem convicção interior, você vence você mesmo. Depois você vence os ataques externos. Então você está pronto para o segundo passo. Terceiro passo. Eu quero te dizer que o terceiro passo é entusiasmo naquilo que Deus deu para você fazer. Pode dizer um amém por isso? Amém. Irmãos, entusiasmo. Tem gente que faz, não importa o que, irmão, você pintar a parede, não importa. E eu vou finalizar aqui, você vai ver o que é a obra de Deus. E eu quero te dizer que quando a gente não tem entusiasmo, a gente é escasso. A gente vai fazer tudo no mínimo. Aquele pouquinho, eu vou dar uma pequena colaboração do meu tempo. Mas quando a gente está entusiasmado, a gente superabunda, a gente excede o que foi pedido. A gente vai além. E é isso que Deus está pedindo. Irmãos, você venceu suas lutas internas. Você venceu os ataques de fora e permaneceu firme. Agora, eu quero te dizer, não economize nada, porque o seu trabalho vai dar resultado. Aleluia! Oh, aleluia! Irmãos, e trabalho para Deus, a gente pensa que é só coisa da igreja. Eu quero dizer que você serve o Senhor no teu serviço. Aleluia! A gente pensa que trabalhar para o Senhor é vir aqui cantar, pregar. Não! A Bíblia diz que em todo momento, aquilo que você fizer, tudo que você fizer,
fizer, seja em palavra ou em ação, você tem que glorificar o nome do Senhor. Isso é trabalhar para Deus. Isso é trabalhar para Deus. Então diga comigo, entusiasmo. Então, queridos, eu quero te dizer que Deus está esperando você se exceder, você passar daquilo que as pessoas estão pedindo ou passar daquilo que é esperado. Eu quero te dizer que Deus está pedindo isso para você por um motivo. Porque Deus, em nada que Ele faz, Ele é miserável. Ele não é. Qualquer coisa que você for ler de Deus, Ele vai lá, riqueza abundante, abundante graça, amor abundante. Nada de Deus é mirrado, nada de Deus, eu vou amar a Conceição um tiquinho. Não, Ele vai amar até o fim. Entendeu? Nada de Deus, eu teria uns 5 textos para ler, mas o horário já foi. Mas nada que Deus dá para você, Ele dá de pouquinho. Ele dá de pouquinho. Até o Espírito Santo está lá em João 3,34, ele diz assim, ó, eu não vou dar o Espírito para você sob medida. O Espírito Santo, você pode se encher dele até transbordar. Oh, aleluia! Você pode se encher até transbordar. E ele diz que dentro de você ia fluir rios de água viva. Rios, não é copinho de água. Então, queridos, Deus está falando para você, que para você, quando você fizer qualquer coisa, não seja raquítico, não seja ali, se exceda, porque Deus já te deu um modelo. Ele tem uma super abundante graça sobre a sua vida. Quando você fizer qualquer coisa para Ele, faça de forma abundante. A Bíblia diz assim que a nossa medida tem que ser o quê? Sacudida, recalcada e transbordante. Olha essas 3 palavras: sacudida, recalcada e transbordante. Porque Deus trata você assim. Pensa nas coisas que Deus deu para você. Ele te deu um mirradinho? Um pouquinho? Não. Quando Deus dá, Ele assim, toma. Uau! Eu estou lembrando muito de situação aqui que eu sei que está acontecendo na pandemia e Deus está fazendo superabundar. E tem desemprego, e tem não sei o que lá, e eu vejo essa igreja prosperando. Oh, aleluia! No crise do país e no mundo. Essa igreja está prosperando. Não tem ninguém precisando de cesta básica. A bênção do Senhor é grande. É grande. É grande sobre a tua vida. Oh, aleluia. E eu vou terminar, irmãos, dizendo que nada disso você vai conseguir por você mesmo. Primeiro eu quero te dizer que isso daí, tudo que vai acontecer de você ser firme, é no poder do Senhor. Lembram de Pedro? Quando estava, o Senhor veio no meio da tempestade, os discípulos no barco, e Pedro vê o Senhor e eles assustados, é um fantasma. E aí Pedro falou: Senhor, se é tu mesmo, me chama que eu vou aí. E ele falou assim para Pedro: vem, Pedro, né? E aí Pedro, o que aconteceu, irmão? Saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Coisa sobrenatural. Ele começou bem no poder, foi indo. Daqui a pouco ele começou a reparar no vento, as coisas, ele estava firme por dentro. Aí começou a vir uma pressão de fora. Gente, Pedro era pescador, ele era acostumado ao mar. E aí começou aquilo, e aí ele sentiu andando nas águas, ele estava oscilando. E aí de repente ele afundou no meio daquela tormenta. E aí o Senhor foi lá, pegou a mão dele e levantou e pôs ele dentro do barco. Coisas para a gente aprender. Não tenha medo de ousar no Senhor. Aí, se Ele te chamou para sair do barco, saia. Vá. Porque eu quero te dizer, quem garante a tua vitória não é você, é Ele. Aleluia. Ele é o Deus da vitória. Ele dá a vitória ao seu povo. Então quando Pedro saiu, começou a andar, aí de repente falhou. O que ele fez? Ele falou: agora tu vai morrer afogado, Pedro desgraçado. Tu saiu do barco, tu é um covarde, tua fé acabou, agora morra. Foi isso que ele fez? Não. Ele foi lá
E Ele fez o que Ele sabe fazer. Eu estendo a minha mão e eu te ajudo. E Ele levantou. Porque aquela fé que Pedro experimentou, ninguém experimentou. Só ele experimentou. E eu quero dizer para você, não temas, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O que você está temendo? Essas coisas de fora? Não tema. Porque quando você pensar que está afundando, eu quero te dizer que o Senhor vai estender a mão. Sabe aquele cantinho? O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Esse é o nosso Deus. Firme, constante, sem nada mirrado. Se lance, porque aquele que começou a boa obra vai te sustentar. Ele vai te sustentar. E no final ele diz assim: pode ir, porque tudo que você fizer para mim não será em vão. Sabe o que ele está dizendo, querido? Olha, você está orando? Eu estou ouvindo. Você está falando do meu nome? Sou eu que vou trabalhar nos corações. Você está pregando? Você está ajudando alguém? Você está sendo honesto? Saiba que os meus olhos estão sobre você. Eu é que dou a recompensa. Se vai demorar, se não vai, se a igreja vai ficar desse tamanho, você não tem que se preocupar com isso, porque a obra é do Senhor. Mas Ele só está pedindo para você: tudo que eu der na tua mão, fique firme. Não se mova nem por dentro nem por fora. E quando você fizer, não se economize. Dê o seu melhor. Porque tudo que você está fazendo, seja desde lavar uma louça, a roupa do seu esposo, cuidar da sua esposa, eu estou olhando. Porque sabe qual é a obra do Senhor, querido? É conhecer a Deus. Deus quer relacionamento com você. A obra do Senhor não é lavar chão, não é cantar, não é pregar. A obra do Senhor. Deixa eu ler esse texto para você, para terminar. Perdi. Mas diz assim o texto: que a obra que o Senhor está fazendo é conhecer. Eu não coloquei aqui, está em João. Está em João, mas ele diz assim: olha, e a minha obra é essa, que creiais no Filho de Deus. Eu não sei onde está o texto agora, depois eu falo para vocês. Então, crente, como você deve ficar? E que mais? E que mais? Abundante. Vamos orar? Fique de pé. Se você está precisando de qualquer um desses 3 elementos, fique do lado da cadeira. Faça um gesto para Deus. Fala: Senhor, se você está precisando ficar mais firme, se você está precisando ficar mais constante, não deixar que nada te mova, se você precisa liberar um pouco mais, ser mais exagerado naquilo que você faz para Deus, e você vê que você é mirrado, contido, sabe? Coloca aí do lado e fala: Senhor, nós não podemos fazer aglomeração aqui, senão eu pediria para você vir à frente, mas o Senhor está vendo o teu passo. Querido, Deus está falando comigo, eu sei que Deus está falando contigo, aqui na igreja e aí na sua casa. Comece a falar para Deus naquilo que você sente que por dentro você precisa ficar mais firme. Comece a falar para Deus nesses ataques que está vindo. E talvez você está achando que você não é suficiente, que você não é tão bom assim para fazer qualquer coisa. Aliás, você nem presta para estar na casa de Deus. Comece a lançar isso fora, porque Ele te chamou para você estar firme. Ele plantou você nos seus átrios. Oh, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós agradecemos pela presença do Espírito Santo em nós. É Ele que testifica dentro de nós a obra que o Senhor está fazendo. Nada, Pai, vai nos demover, Pai, da confiança do nosso chamado para estar na Tua presença, para nos relacionar com o Senhor, para entregar o nosso caminho ao Senhor. E no meio desse caminho,
Senhor, quando vier as lutas de dentro, firma os nossos pés na rocha. E quando vier o vento, a tempestade, as águas, tentando derrubar a nossa casa, nos lembra, Senhor, que a nossa casa está firmada na rocha. Por isso vai vir a água, vai vir o vento, os rios vão subir, mas essa casa não cairá. E essa casa sou eu e é você. Pai, em nome de Jesus, tudo que está abalado agora seja destruído. Tudo que está abalado seja agora destruído, para que não venha nada, não venha Satanás para derrubar essa obra. Mas, Senhor, faz a tua obra em nós, porque a tua obra, ela é perfeita. A tua obra não cai, não quebra. O Senhor começou essa boa obra em nós, e nessa hora, Espírito Santo, acrescenta na alma de cada pessoa aquilo que eu não consegui expressar, mas tudo está dentro de nós, trabalhando para gerar em nós pessoas firmes, constantes, sempre abundantes, sabendo que tudo que a gente faz em teu nome vai ter recompensa, ainda que seja no dia final. Assim, Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Podemos sentar, amados. Estamos terminando e nós precisamos fazer duas coisas ainda. Primeira coisa, querido, hoje estou feliz porque Deus é aquele Deus bom, maravilhoso, que fala conosco. Culto abençoado, Deus falando com a gente, indo de encontro com a nossa necessidade, com a necessidade da igreja. Eu vejo a mão de Deus, querido, trabalhando entre nós. Amém. Deus que não para por obstáculo, por qualquer situação que o homem queira frustrar os planos de Deus, mas jamais isso vai acontecer. Hoje foi falado sobre honra aqui, e eu queria honrar uma pessoa hoje aqui, e essa pessoa eu queria chamar ela aqui, aqui na frente, é a Maria, é a zeladora da igreja, muitos anos, é você mesmo, Maria, pode vir aqui, você vem aqui, eu quero orar por você, queremos honrar a vida dela, ela fez aniversário esta semana, 68 anos, ela está com a gente já há mais de 20 e poucos anos, mais de 20 e poucos anos, e Deus tem dado forças a ela. A gente tem visto a dedicação nela, o empenho, o quanto ela trabalha aqui na igreja. Ontem teve reunião teve aqui a rede juvenil, e os irmãos todos foram embora. Aí depois eram as 10 horas, eu vi ela lavando a igreja, irmãos. Ela poderia ter deixado para amanhã, mas ela falou para mim hoje de manhã: olha, eu não deixei porque eu não sei o que aconteceu hoje de manhã, não sei se Deus podia acontecer um monte de coisa, mas como eu tinha força para fazer, eu fiz com amor, com gratidão, e a gente vê isso ela fazendo na igreja. Eu quero louvar a Deus pela vida dela, agradecer a Deus também por esses anos de vida que Deus tem acrescentado na vida dela. Queria que a gente ficasse em pé, e você estendesse a sua mão sobre a vida dela, que ela ficasse aqui um pouquinho, que isso, em nome de Jesus. Nós vamos orar por ela. Você sabe que você quer falar alguma coisa? Não? Então, queria que você estendesse a sua mão, estenda a sua mão, abençoe a vida da Maria, agradeça a Deus, que Deus venha renovar as suas forças. Pai, nós queremos louvar ao Senhor pela vida da Maria, Pai, pela dedicação, pelo empenho, pela firmeza, Pai, que ela venha continuar sendo constante e sempre abundante na Tua obra, Pai. Deus, nós te louvamos, Pai. Deus, que esse ano que ela completou essa semana, Pai, o Senhor possa renovar, fortalecer a vida dela a cada dia, Pai. Deus, não sabemos quantos anos ainda o Senhor vai dar à vida dela, mas eu creio, Pai, que enquanto ela tiver força, Pai, ela vai continuar, Pai, firme no Senhor. Pai, que assim seja na vida dela, Pai.
guardando, Pai, a vida dela, os seus familiares, abençoando, e que ela venha continuar sendo referência de bênção, Pai, não somente aqui na tua casa, Pai, mas por onde ela andar, por onde ela caminhar, Pai. Continue a guardar a vida dela, a proteger a vida dela, Pai, e que ela, Pai, como foi dito hoje, Pai, através da tua palavra, que ela venha ficar firme, constante e sempre abundante na tua obra. Nós oramos, Pai, e agradecemos no nome de Jesus. Amém. E as palmas louvam ao Senhor. Amém. Bispo, quando eu vou fazer? Tá bom, isso. Amado, olha, nós vamos estar terminando, vamos estar orando, lembrando que quinta-feira nós estamos tendo a nossa célula, participe, temos orado de segunda a sábado, às 19 horas até 19h30, né? Já tem aí um bom tempo, desde o dia 21 de março estamos orando, só não domingo, né? Mas em espírito estamos orando também, né? Então nós vamos continuar fazendo isso até Deus falar, chega, né? Mas enquanto isso nós vamos continuar orando. Então participe, se envolva aí no reino de Deus. Nós vamos orar terminando, né? E depois você não vai embora, porque nós temos que fazer alguma coisa ainda. Amém? Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, nós agradecemos pelo dia de hoje, pela bênção da vida, bênção da família. E qualquer cegueira espiritual, Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos te ver, nós possamos te sentir, nós possamos te perceber e reconhecer o Senhor no nosso caminho. Deus, abençoa o nosso lar, a nossa família e também cada lar representado aqui. O Senhor sabe o problema de cada família, de cada pessoa. Nós não conhecemos, mas o Senhor é sabedor de tudo. E o que nós te pedimos nessa noite é que esse irmão e essa irmã receba força para continuar firme na tua presença. Amém. Receba o alento, o sopro do teu Espírito, esse Espírito que é de vida, esse Espírito que nos renova e nos restaura, e que hoje seja um dia de restauração, de renovação das nossas forças, para nós continuarmos a fazer aquilo para o qual o Senhor nos chamou, sermos para o louvor da tua glória. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja dele e todo o povo espalhado sobre a face da terra. E aqueles que concordam digam amém. Deus abençoe. Glória a Deus.